Oi galerinha, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, em casa, se cuidando, certo? Cuidando dos seus familiares. Estou com uma alergia forte na videoaula de hoje, então você vai me ver enxugando muito o nariz. Não é Covid, nem gripe, eu estou muito alérgico. Mas estou aqui para gravar essas aulas, para vocês não ficarem sem aula e para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, estudar um pouquinho mais. Espero que vocês estejam fazendo os exercícios. Não deixem de mandar suas dúvidas, né? Algumas pessoas estão mandando as dúvidas, eu já estou respondendo no tempo mais rápido possível, né? Então assim que eu vou recebendo eu vou respondendo. Só posso, talvez eu demore um pouco a responder caso tenham muitas dúvidas de várias turmas diferentes, mas à medida que eu vou recebendo eu já vou respondendo as dúvidas de vocês, tá certo? Então nas últimas aulas a gente começou a falar sobre os impactos que acontecem no ambiente. Então primeiro eu falei lá dos impactos que atingem diretamente o solo, né? Então eu expliquei lá, comecei falando lá sobre o impacto do lixo, né? Como a gente pode... desculpa gente, mas é porque minha lixeira está forte. Como a gente pode sanar alguns problemas, né? Eu falei lá do modo de produção agrícola, né? Até linkei lá com a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né? Que era aquela ideia lá de produção agrícola mais sustentável, ou seja, que agredisse menos o ambiente, menos o solo, que impactasse menos as pessoas, menos a saúde, que tivesse a produção de alimentos com a maior qualidade, né? Que esses alimentos fossem nutritivos, saudáveis, né? Para todo mundo. Aí falei um pouco sobre os impactos dos resíduos sólidos, né? Aí falei sobre o lixo, caracterizei o que era lixo, diferenciei o que era resíduo do que era rejeito, o que a gente podia fazer com aqueles resíduos, né? Aí conversei um pouquinho com vocês sobre a política dos 5 R's, conversei sobre também a lógica de produção de cadeias produtivas de ciclo fechado, né? Aquilo que a gente chamava das cadeias de produção dentro da logística reversa, né? Ou seja, a gente diminuir a produção de resíduos, diminuir a extração de recursos naturais, reaproveitar ao máximo, responsabilizar quem produz pela coleta desses resíduos, dessas sobras, né? Aí falei que no caso desses processos, quais são, como eles não ocorrem, né? Eles ocorrem em menor quantidade, né? A questão da reciclagem, reaproveitamento, a logística reversa praticamente ela é praticada pela maioria dos produtores, né, de bens de consumo que a gente tem para nas nossas necessidades diárias. Falei também um pouquinho no caso esses procedimentos não acontecerem, para onde é que a gente pode descartar esses resíduos, né, e esses rejeitos. Aí falei antigamente do funcionamento dos lixões, né, que hoje em dia eles já são proibidos e há poucos anos atrás tinha se extinguido o limite de tempo para que eles fossem completamente eliminados, mas se eles não foram totalmente eliminados ainda, mas já vem sendo gradativamente substituído ao falar dos aterros sanitários, né? Expliquei como é que funciona o aterro sanitário, quais são as partes do aterro sanitário, como é que eles vão fazendo o depósito lá do lixo, expliquei os subprodutos do lixo, né? Falei da contaminação pelo chorume, falei da liberação dos gases, dos lixões, né? Do biogás, a aplicação deles, onde os aterros sanitários podem ser construídos, aquelas características, né? Longe de locais onde vivem comunidades, pessoas, né? Longe de áreas naturais ambientais, em locais em que o solo não seja muito permeável, isso permita a entrada, a absorção de poluentes, né? Locais onde não tem águas subterrâneas ou fontes de água e por aí vai, né? E falei também de outras formas de descarte, né? Falei das técnicas da captação de biogás, né? Para produção de energia, para filtração desse gás que pode ser poluente. Falei em alguns casos que tem a incineração do lixo, né? Então o lixo ele pode ser incinerado e destruído, né? Então uma forma de eliminar o lixo. E falei das ideias lá de reciclagem, reaproveitamento, né? Depois desse aspecto aí que eu citei, esses casos aí, eu fui falar de outros impactos que podem atingir o ambiente.
E aí falei lá bastante, né, da questão do desmatamento, né, dos impactos que o desmatamento ele pode ocasionar, né, para o ambiente, para as pessoas. Falei da importância da cobertura vegetal, né. Então falei dos impactos desde a diminuição da produção de oxigênio, da renovação, né, do oxigênio na natureza, da disponibilidade de oxigênio, né. Falei da diminuição da captura do gás carbônico, né, dos gases do efeito estufa, que levam ao processo que a gente já está vivenciando, né, de emergências climáticas, ou seja, da alteração do clima, do planeta. Falei quando você tem o desmatamento, a gente tem a retirada da proteção do solo, então a gente tem uma maior destruição do solo, uma maior insolação, pode acarretar nos processos de erosão, que eu expliquei lá que existem vários tipos de erosão que acontecem naturais, que são de menor impacto, né? A glacial, fluvial, pluvial, eólica. Mas falei que a boa parte da erosão ele pode ser causada pela ação humana, né? As erosões eutrópicas, de forma direta ou de forma indireta, mas em todos os tipos de erosão, a causada pelo ser humano é que causa maior impacto no ambiente. Aí você citei, por exemplo, o caso lá de quando a gente tem a retirada das matas ciliares, né? E pode ocorrer o processo de assoreamento dos rios, né? As margens do rio, umas raízes elas prendem o solo, nas margens dos rios. Quando você tira essa mata ciliar, essa mata de margem, esse solo ele perde essa fixação pelas raízes e ela, com mais chance vai acontecer o processo de erosão. Esse solo ele vai escorrer para o leito dos rios e vai acontecer o processo de assoreamento, né, que é o processo de soterramento do rio, que em casos mais graves pode até decorrer no que a gente chama da morte do rio, né? O rio ele já não vai fluir normalmente por aquele ambiente. Outro aspecto que eu também citei e é bastante importante relembrar é que o processo de desmatamento ele pode levar ao processo de fragmentação de hábitats, né? Então você tem aquele habitat uniforme que ele vai ser separado em fragmentos menores e vai levar aquele impacto que eu expliquei para vocês, que é o efeito de borda, né? Então tem aquelas espécies que vivem na borda das áreas das matas e aqueles que vivem no interior da mata, né? Nas regiões centrais, distantes da borda. Quando você fragmenta o hábitat, você aumenta as áreas de borda. Aumentando as áreas de borda, você diminui as áreas centrais e protegidas das matas, e aquelas espécies que só são adaptadas para viver em regiões de mata fechada acabam morrendo, seja por disponibilidade de ambiente, seja pela falta de disponibilidade de alimentos, e aí segue sucessivamente, certo? Expliquei lá os impactos também das queimadas, né? As queimadas descontroladas, né, que podem destruir grandes áreas vegetais, destruir os organismos que vivem no solo, né, aqueles organismos, as bactérias e fungos que reciclam o nutriente no solo, ou seja, fertilizam o solo para que as plantas cresçam ou se desenvolvam. Então todos esses impactos que estão muito associados a ações humanas, como as ações de produção agrícola extensiva, né, do agrocultivo desordenado e do avanço sobre essas áreas naturais, todos esses impactos eles vão causar sérios efeitos tanto para a natureza e consequentemente para nós mesmos. Então todas essas alterações no ambiente, elas, só para a gente falar um pouco, só para mostrar um pouco imagens para vocês nas videoaulas anteriores, elas vão causar uma série de impactos sobre os biomas, sobre os ecossistemas que a gente tem aqui no Brasil e sobre a biodiversidade no nosso país, no nosso estado, e também, se a gente quiser expandir, a biodiversidade do mundo, certo? O que é, só para recordar lá, o que é a biodiversidade? Bio é vida, diversidade seria a variação, né? A pluralidade, o número de coisas diferentes. Ou seja, então no caso da biodiversidade é a variação, a pluralidade de organismos vivos diferentes, ou seja, de espécies de organismos vivos diferentes. Então aqui no Brasil, principalmente por você pensar na parte lá na região da floresta amazônica, que o desmatamento ele diminui, nunca para o desmatamento. Já nesses últimos 20 anos ele já teve taxas baixas e nos últimos anos essas taxas do desmatamento da floresta amazônica ela vem cada vez mais aumentando. Nos últimos 3, 4, 5 anos ela vem, essas 4 anos pelo menos, essa faixa ela vem aumentando bastante. E na floresta amazônica, que tem uma das áreas de maior biodiversidade do mundo, ou seja, que tem uma maior quantidade de espécies de organismos vivos diferentes,
que desempenham funções ecológicas diferentes, serviços ecológicos diferentes. Como eu falei lá, o caso dos rios voadores, né, são responsáveis por boa parte da umidade, boa parte das chuvas que atingem o sul do país, são frutos da transpiração da floresta amazônica. A gente vem perdendo, a partir desses impactos, a gente vem perdendo boa parte dessa biodiversidade. Então, esses impactos que atingem o solo, que atingem as florestas, que atingem as matas, eles afetam diretamente a biodiversidade. Então, tem uma série de organismos vivos que vêm sendo impactados e vêm desaparecendo. Ou seja, a gente está presenciando e está vivenciando uma extinção em massa de organismos vivos diferentes pela ação do ser humano, certo? Então, cada vez mais organismos vão desaparecendo, espécies vão desaparecendo. Às vezes, muitas vezes, espécies que a gente nem conhece muito bem ainda, elas vão entrando em extinção por ação direta do ser humano, ou seja, por impactos de ordem antrópica, seja de ordem direta ou seja de ordem indireta, né? Então a gente vê em vários organismos que vão perdendo seus ambientes, ou seja, às vezes nem diretamente vai-se lá e mata aqueles organismos. Por exemplo, no caso de caça, né, o pessoal vai lá e caça aquele organismo. E aí vai lá, mata aquele organismo, mata, por exemplo, a onça pintada. Por mais que a gente sabe que no Brasil a caça é ilegal, quem caça animais silvestres, ou seja, animais que vivem em ambientes naturais, é ilegal, né? É inclusive um crime inafiançável. Se a pessoa for presa por caça ilegal, ela não pode pagar fiança, ela vai responder, não pode responder em liberdade. Isso aí seria um impacto direto, a pessoa vai lá e caça e mata aquele organismo. Mas às vezes quando você faz um processo de fragmentação de hábitat, ou até mesmo um desmatamento de uma grande área, aqueles organismos, eles perdem o ambiente onde eles vivem, né? Eles perdem suas casas. Consequentemente, se eles não têm as casas deles, depois, com o passar do tempo, eles podem morrer, né? E aí, no caso, só daquele organismo desaparecer. Tem o caso também, eu falei lá, daqueles vetores de doenças que perdem seu ambiente e podem migrar para os ambientes urbanos, né? Para as casas, para as cidades, e contaminar pessoas com doenças que não atingiam áreas onde tinham populações humanas. Então a gente pode ter, principalmente para as áreas de maior de biodiversidade, as áreas florestais, também para os ambientes aquáticos, que a gente vai falar um pouquinho hoje, a gente tem principalmente dois grandes fatores que estão causando a maior perda de biodiversidade aqui no Brasil. A primeira é o processo de urbanização desordenada, ou seja, o crescimento das cidades para áreas de vegetação natural, que vão sendo impactadas pelo crescimento dessas cidades, né? E o outro é o modo de produção agrícola aqui no Brasil, né? Então esse modo de produção de monocultivo, de grandes extensões, né, de latifúndios, a produção em massa do mesmo tipo de produto agrícola para o comércio exterior. Esses são os dois grandes causadores de impacto e de perda de biodiversidade no mundo. Estou falando do Brasil, no caso, desculpa, no Brasil. Isso a partir de vários estudos, certo? Você pode encontrar, inclusive, os dados sobre o desmatamento do pesquisa. É até interessante vocês fazerem essa pesquisa no site do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, né? Eles têm essas imagens, vocês conseguem ver a variação do desmatamento no Brasil, principalmente na região amazônica. Pesquisem isso aí, me apresentem essa pesquisa quando a gente se encontrar pessoalmente, e vocês ganham uns décimozinhos lá na pontuação qualitativa de vocês, certo? Daí também existem outras formas. Então a gente falou todo esse tempo, essas aulas, sobre os impactos sobre ambientes terrestres. Só que os ambientes aquáticos, eles também podem sofrer uma série de impactos, ou seja, uma série de danos a partir da ação dos seres humanos. Então, por exemplo, a gente pode ter o caso daquilo que a gente chama das caças, das pescas predatórias, ou seja, tem uma região lá no rio, uma região numa proximidade do mar, e você vai pescando de forma desordenada, aquelas redes de arrasto que acabam destruindo recifes de corais, estruturas de hábitats de outros seres vivos, que às vezes não é nem do interesse daquela pesca, daquele organismo. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um impacto muito grande sobre, por exemplo, tartarugas marinhas, sobre peixe-bois, né? Sobre botos, né? Que seriam os golfinhos de água doce, né? Aqui em Aracaju vocês conseguem ver, esse fim de tarde, ali pela região da 13 de julho, ou ali próximo a Rio Poxim, você consegue ver ainda alguns botos passando, nadando, pescando. Então às vezes o sujeito ele não está pescando boto nem peixe-boi, né? Mas ele passa com a rede dele
de forma descuidada e desordenada pelos rios, e acaba prendendo esses animais nessas redes, e esses animais acabam morrendo. Tanto no caso do boto, do peixe-boi, boto e peixe-boi não são peixes, é chamado de peixe-boi, mas ele não é um peixe, ele não consegue respirar o oxigênio que está dissolvido na água. O boto e o peixe-boi, golfinho, baleia, eles são mamíferos. Por mais que eles vivam na água, eles precisam vir à superfície para poder para conseguir captar o oxigênio, né? Então se eles ficam muito tempo presos nessas redes embaixo d'água, eles vão morrer afogados, como eu e você morreria se a gente ficasse muito tempo preso numa rede embaixo d'água, certo? Então eles precisam, os bichos comem. A mesma coisa da tartaruga marinha. A tartaruga marinha, ela é um réptil, certo? E assim como ela é um réptil, ela precisa também vir à superfície para respirar. Então, como ela precisa vir à superfície para respirar, se ela ficar presa numa rede embaixo d'água e não conseguir vir à superfície para captar oxigênio, ela vai morrer pela ausência de ar, certo? Sem ar, ela não respira, ela capta o ar da superfície, ou seja, ela não consegue capturar o ar que está dissolvido na água, diferente dos peixes. Outro caso de pesca predatória que a gente tem é a pesca com bomba. Então as pessoas elas jogam bomba na água, essa bomba explode e os peixes morrem. E aí qualquer peixe, seja o peixe que a pessoa queria pescar, seja o peixe que a pessoa não queria pescar, seja um peixe que ainda não tem tamanho suficiente para comercialização, seja aqueles peixes que estavam em processo de reprodução, seja de desova. Então essa pesca predatória ela pode levar ao fim desses organismos, certo? E aí não vai ter mais pescado para aquela mesma pessoa que está fazendo aquele tipo de pesca, não vai encontrar mais o pescado que ela precisa, né? Então esses são exemplos de impactos que podem acontecer no ambiente aquático. Então os impactos eles podem tanto acontecer no ambiente terrestre, como todos aqueles que eu citei, como esses que eu estou falando aqui, que acontecem em ambiente aquático, certo? Então vamos ver um pouquinho dos impactos que podem, também outros impactos que são comuns em ambientes aquáticos, certo? Em ambientes aquáticos. Vamos ver um pouquinho desses casos que são comuns e são bem perigosos. Vamos prosseguir aqui. Temos um casozinho aqui, esse caso aqui, olha, chamamos da maré negra. O que é essa maré negra? O que ocasiona essa maré negra? Essa maré negra ela pode ser ocasionada a partir do derramamento de óleo no ambiente aquático. Então, derramamento de óleo ou petróleo, né, no ambiente aquático, ele vai causar esse fenômeno aí que a gente chama de maré negra. Então, o que acontece é que o óleo, né, esse petróleo, o óleo bruto, ele é menos denso que a água, ou seja, a densidade dele é menor que a água. Então, o que significa dizer isso, que a densidade dele é menor que a água? Significa dizer que, como ele é menos denso que a água, ele vai tender a boiar, ou seja, ele vai tender a ficar na superfície da água, certo? Então, na parte de cima da água. Daí, como esse óleo, o petróleo, ele é preto, é daí que chama de maré negra, né? Qual é um dos primeiros problemas que tem nisso? A gente, lá, quando a gente estava estudando lá a cadeia alimentar, eu falei que nos ambientes aquáticos, os produtores das cadeias aquáticas eram as algas marinhas, né? Ou as algas de água doce. Essas algas, elas ficam na superfície da água, certo? Onde tem uma maior incidência de luz para poder realizar o processo de fotossíntese dela, né? Então eu expliquei para vocês lá que as algas elas são das principais produtoras de oxigênio atmosférico, mais até que as florestas, e que elas são a base da cadeia alimentar no ambiente aquático, né? Então os microcrustáceos, os peixes e todos os organismos que vivem em ambiente aquático tem como base da cadeia alimentar do ambiente aquático as algas marinhas, certo? E aí qual é o problema com a questão do óleo? Como as algas marinhas, para elas fazerem a fotossíntese, elas precisam receber a luz do sol, certo? Então elas vivem na superfície, ou seja, na parte mais rasinha, mais superficial da água. Então o que acontece? Como o óleo ele é menos denso que a água e ele vai ficar justamente no local onde essas algas ficam, o que acontece? Ele vai cobrir a superfície da água e vai impedir a passagem da luz do sol, certo? Então essas algas, se elas não morrerem pela contaminação delas com esse óleo, ou seja, com a impregnação desse óleo nessas plantas, nessas algas e levar à morte delas,
Se elas não morrerem por isso, elas vão morrer pela não penetração da luz do sol. Ou seja, como a luz do sol não vai chegar nela, ela não vai conseguir fazer fotossíntese, consequentemente ela não vai conseguir produzir seu próprio alimento. Consequentemente, como ela não vai produzir seu próprio alimento e ela vai morrer, ela não vai conseguir transferir energia e matéria ao longo da cadeia alimentar. Ou seja, esse óleo na superfície da água ele vai ser péssimo porque ele vai levar a um processo de quebra em cadeia de teias e redes alimentares do ambiente aquático, ao afetar a base da cadeia alimentar dos ambientes aquáticos, que são os produtores, no caso aí, as algas marinhas. Além das algas, que podem morrer também os microcrustáceos, que a gente chama do zooplâncton, né? Os micro-organismos que vivem na água, pequenos animais que se alimentam das algas, também podem ser destruídos aí. Outro impacto que pode acontecer às vezes também é se esse óleo ele passar muito tempo na água, ele pode sofrer um processo de solidificação e de concentração que pode tornar ele mais denso que a água e fazer com que ele afunde. Então, nesse processo que ele afunda, ele pode carregar e contaminar o ambiente de forma mais difícil de ser tratado. Ou seja, quando esse óleo ele decanta, ou seja, ele vai para o fundo do mar, ele é mais difícil dele ser retirado da água. E também tem o caso aí que está aqui em cima, olha, quando esse óleo ele atinge diretamente outros organismos vivos, certo? Ou seja, ele contamina o corpo de seres vivos. Tem o caso aí de uma ave marinha, e aqui pode acontecer o quê? As aves elas têm toda uma estrutura morfológica no corpo delas para fazer com que ela voe, né? Então, ossos mais leves, sacos aéreos dos pulmões, uma série de estruturas para fazer com que ela voe. O que acontece? Quando elas se sujam, suas penas se contaminam com esse óleo, elas ficam mais pesadas, e isso impossibilita, em muitos casos, o voo delas. Então, se ela não consegue voar, ela não consegue buscar alimentos, não consegue se alimentar, e elas podem morrer, né? Se elas tiverem, por exemplo, se for aves aquáticas, né, que se alimentam de peixes, elas podem até morrer afogadas por não conseguir sair da água. Além do caso de que o óleo, né, pode conter também uma série de metais pesados que podem contaminar esse organismo e matar ele ao longo do tempo, né? Então, esse caso aí de contaminação de maré vermelha, de maré negra, é pela contaminação com óleo ou com petróleo, né? Então, aqui a gente tem aqui nesse cantinho aqui, quando esse óleo ele atinge a região das praias, e pode também ser ruim, é ruim também para as pessoas, né? As pessoas também podem se contaminar com isso aí, e tem algumas pessoas, a gente viu ano passado, né, que aquele óleo que chegou aqui, até hoje não descobri, né, parece que esqueceram de quem foi o responsável por isso, que chegou aqui, principalmente no litoral nordestino, e muitas pessoas tiveram reações alérgicas. A gente entrou em contato com elas, com essa substância, além de atrapalhar o comércio, né, o lazer das pessoas, que é ir à praia, né? Então aí tá aí mais um caso aí de um impacto que é bastante perigoso. Outro impacto que acontece também nos ambientes aquáticos é o processo da eutrofização. Vocês podem encontrar também como eutroficação, certo? É a mesma coisa. Eutrofização e eutroficação trata-se do mesmo fenômeno. Então vamos ver lá em cima. Lá em cima a gente tem um ambiente sadio, né, com equilíbrio dinâmico, sem nenhum problema, tudo certinho. Então estamos lá, o corpo d'água bem equilibrado. Então veja lá, está um ambiente certinho, olha, corpo d'água, e está lá tudo certinho. Então o ambiente bem equilibrado, porque ele tem nível normal de nutrientes, ou seja, ele não tem muita concentração de nutrientes na água, ele tem uma boa quantidade de oxigênio dissolvida na água. Então as algas elas consomem lá, está vendo a alguinha vermelha, ela consome normalmente o oxigênio, o nitrogênio, captura o nitrogênio e o fósforo, o oxigênio que sobra vai para todos os outros organismos, para os peixes, para as tartarugas, para os outros animais que vivem na água, entra uma boa quantidade de luz, ou seja, tem uma boa luminosidade nesse ambiente, as algas conseguem produzir os nutrientes de forma adequada. Então a gente tem uma alta diversidade, ou seja, de vários organismos diferentes vivendo aí, uma alta diversidade de peixes. A gente não tem uma grande concentração de algas na água desordenada, certo? Então é um ambiente em equilíbrio dinâmico no corpo d'água. O que pode acontecer nesse ambiente? A gente tem o que? A liberação de esgoto não tratado e fertilizantes também artificiais que são utilizados na agricultura. Então veja lá os nutrientes na água no nível normal, é o nitrogênio e o fósforo, que tem lá pouquinho, numa quantidade que é ótima para os organismos. Quando você libera esgoto não tratado na água, quando você libera
fertilizantes à base de fósforo na água, sem tratamento, o que acontece? Você vai ter um excesso de nutrientes, um excesso de nitrogênio, um excesso de fósforo na água. Então, quando você aumenta a quantidade de nutrientes na água, por contaminação da água, o que acontece? Para as algas isso vai ser bom, porque vai ter muito nutriente. Então, para elas vão falar comida em excesso, né? Essa comida aí são os nutrientes que para ela desempenhar as funções dela. Lembra que ela faz fotossíntese. Então, elas pegam esse excesso de nutriente, como tem tanto, elas começam a se reproduzir de forma desordenada, cresce, começa a se proliferar de uma forma absurda. E aí o que acontece? A água, como vai ter tanta alga na água, já vai conseguir ter menos luminosidade no ambiente. A gente vai ter uma alta concentração de nutrientes, uma alta proliferação de nutrientes. Como você tem muita alga na água, em relação aos outros organismos vivos, elas vão absorver muito oxigênio, ou seja, elas vão consumir em excesso o oxigênio que está dissolvido na água. Então, como elas consomem muito oxigênio que está dissolvido na água, vai sobrar menos oxigênio para os outros organismos vivos respirarem. Então, o que vai acontecer? Com a ausência de oxigênio na água, os outros organismos vão morrer por apoxia, né? Ou seja, ausência de oxigênio. Então, esse processo aí é um processo que a gente chama de eutrofização, ou seja, quando você aumenta a quantidade de nutrientes na água a partir do processo de poluição, ou seja, pela ação direta do ser humano. Então, principalmente a partir do despejo descontrolado de fertilizantes na agricultura, em corpos d'água, né? Ou a partir do despejo de esgoto não tratado que vem das cidades e municípios, né? Então, esse excesso de nutriente que você joga na água, você faz com que as algas se proliferem de forma desordenada. E aí elas vão consumir muito oxigênio da água, vai consumir, ou às vezes chega até consumir praticamente 100% do oxigênio da água, e os outros organismos vão tender a morrer. Uma série de peixes, outros organismos vão morrer por efeito da proliferação desordenada de alguns tipos de algas, certo? Então a eutrofização é esse processo aí. Aumento de nutrientes no corpo d'água vai gerar esse processo desordenado da proliferação de algas, certo? Outro impactozinho que pode ter aqui também, que é importante, é quando você joga um contaminante na água. Então, imagine que esse contaminante são essas bolinhas, certo? Essas bolinhas vermelhas aí, por exemplo, se for algum metal pesado, como mercúrio e por aí vai, o que acontece? Os organismos vivos, eles acabam entrando em contato e se alimentando desses metais, desses poluentes. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer dois processos diferentes, certo? O processo de bioacumulação e o processo de biomagnificação desses poluentes. O que é o processo de bioacumulação? Quanto mais velho o organismo vai ficando, mais aquele poluente vai se acumulando em seus tecidos, certo? Então ele bioacumula. Então o organismo ele entrou em contato com, vamos supor, um metal pesado na idade, ali, como está no esquema, no primeiro ano. Cada ano que vai passando, aquele metal vai ficando cada vez mais acumulado dentro daquele organismo, daquele ser vivo, certo? E o caso da biomagnificação, ele vai também crescendo a partir dos níveis tróficos diferentes. Então veja lá, se primeiro se contaminou aquela alga com aquele metal pesado, quando vem lá o consumidor, se alimenta dela, ele vai acumular um pouco mais. Quando vem um terceiro consumidor que se alimenta daquele segundo consumidor, ele acumula cada vez mais. Ou seja, cada nível trófico que vai se seguindo na cadeia alimentar, ela vai transmitindo uma maior concentração de contaminante para o nível seguinte. Então os últimos níveis tróficos, está lá, por exemplo, aqui o peixão aqui no nível 4, ele vai ter uma maior concentração de poluente, né, no seu corpo do que dos primeiros níveis. Então a gente pode ter acumulação de poluentes no corpo do ser vivo, principalmente metais pesados, como o mercúrio, em dois casos: a bioacumulação, que ela acontece pela idade, e a biomagnificação, que ela acontece pelos níveis tróficos. Aí você vai lá, pesca aquele peixe, come ele, e aí se contamina mais ainda, porque aquele peixe já está com excesso de contaminante que se acumulou no corpo dele ao longo da cadeia alimentar por biomagnificação, e que também se acumulou no corpo deles a partir do processo da idade deles, ou seja, com a passagem de tempo, que é o processo de bioacumulação, certo? E aí quando você vai lá e come aquele peixe, vai estar completamente contaminado também por esses metais pesados ou outros poluentes que podem estar presentes na água,
certo? Então a gente viu aí a eutrofização, eutroficação, né? Esses processos de bioacumulação e biomagnificação. Vamos ver aqui um terceiro caso aqui, que também é um caso de eutrofização, mas é um caso que é bastante comum e é curioso, né? Ele cai também bastante em provas, né? Por acaso da vida, na prova de vocês, que é o fenômeno que a gente chama de maré vermelha. Ele é um processo também que acontece pela eutrofização da água, só que o que tem de curioso nele é que ele forma, a água ela fica toda vermelha. Ela fica toda vermelha pela ação de uma alga, que a gente chama de uma alga do grupo das pirrófitas, né? Que são algas vermelhas, que a gente chama especificamente desse grupo, são as dinoflageladas. Então as dinoflageladas são responsáveis por isso, né? Então a maré vermelha, ela leva à alteração da água, porque essa algazinha ela é vermelha, né? Então, quando ela começa a se proliferar de forma desordenada pela eutrofização da água, a água começa a ficar toda vermelha, né? Então tem casos que são por excesso de luz solar e ela se reproduzem muito porque ela está fazendo muita fotossíntese, ou quando tem aumento da temperatura da água, mas o principal fator é associado ao aumento de nutrientes na água, né? Ou seja, despejo ou de fertilizantes ou de esgoto não tratado, né? Então as consequências que eu falei lá foi o que? Aumento da clorofila, né? Porque tem um aumento, a clorofila é a substância que elas utilizam para fazer fotossíntese. Então se aumenta a concentração delas, elas aumenta a concentração de clorofila, né? Diminui a quantidade de oxigênio, né? Ou seja, elas consomem o oxigênio na água, os organismos começam a morrer pela ausência de oxigênio. E nesse caso dessa alguinha aí, ela também começa a liberar uma série de toxinas na água. Então os organismos ou eles morrem pela ausência de oxigênio na água, ou eles podem morrer em decorrência do acúmulo de toxinas liberadas pelas dinoflageladas na água, certo? Então esse é um tipo de eutrofização específica na água, que a gente chama de maré vermelha, quando ela é ocasionada pelas algas dinoflageladas, que são conhecidas como algas vermelhas. Então daí vem o termo maré vermelha. Então esse é o esquemazinho aqui vocês conseguem ver aqui, olha, dois casos de maré vermelha. Então nesses dois casos aí não é barro na água não, certo? Aí é um efeito de maré vermelha. Então aí as dinoflageladas se proliferaram de forma desordenada. O caso dessa cidade é muito provavelmente pelo despejo de esgoto não tratado. E aí, como elas são vermelhas, né, como elas se proliferaram tanto e elas ficam na superfície da água, ela deu esse aspecto vermelho à água. Então daí que a gente chama de maré vermelha. Então a gente tem um caso aí em uma região do estuário, né, de rio, e aqui embaixo na região do mar, né? Então veja que toda essa mancha vermelha que tem aí na água não é um produto químico derramado, nada, são algas que se proliferaram de forma desordenada e aí causaram esse aspecto aí, que pode novamente levar à morte dos organismos por falta de oxigênio, né? Ou pela falta de oxigênio, ou pelas toxinas que elas também liberam e podem levar à morte desses organismos, certo? Então aí nessa aula a gente viu principalmente os impactos que acontecem nos ambientes aquáticos, certo? E suas consequências. Espero que vocês tenham conseguido entender. Se tiverem dúvidas, mandem as dúvidas pelos canais que apontam aqui ao final do vídeo, certo? E eu gostaria que vocês fizessem o exercício no livro nas páginas 64 e 65. Então, no livro, além daqueles exercícios que já estão aí na plataforma, eu quero que vocês façam o exercício da página 64 e da página 65, para que na próxima videoaula eu comente as questões essas questões do livro, certo? Para a gente poder fechar essa parte do conteúdo que trata sobre os impactos no ambiente. Depois dessa aula, a gente vai entrar em outro aspecto do assunto, ou seja, uma outra parte do assunto que trata sobre a questão da saúde. Então faça os exercícios da página 64 e 65, além dos exercícios que vêm associados aos vídeos, certo? Fiquem bem, se cuidem. Espero que a gente se encontre em breve. Um abraço e até a próxima videoaula ou aula presencial, quem sabe, né?